Quando nós estávamos orando aqui, eu, pastor, mais alguns irmãos, no primeiro dia de ano, dia 1º, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração. Sobre a palavra que foi nos dada, sobre a palavra rema para esse ano, da porta que se abriu para esse ano, do mover profético onde a igreja está caminhando nesse ano. Deus falou forte no meu coração: também será um ano de separação. Separação. E a nossa oração, a minha oração aqui nesse lugar, nesse ano, no primeiro dia, junto com os irmãos aqui, foi: Deus, nos leve no estágio de separação como eu nunca experimentei antes. Irmãos, porque não adianta passar por porta aberta, não adianta experimentar as vitórias de Deus, não adianta ter promessa na vida, não adianta você conquistar tudo e no final perder, porque não teve uma vida de separação. Separação. A gente fala santidade, e durante muitos anos a santidade foi uma coisa assim, um tabu. Foi uma coisa assim que, na nossa mente, dá a impressão que muitos anos a gente caminhou desse jeito, dá a impressão que santidade era alguém vestido de um tecido branco. Vai pensando, vai pensando isso comigo, vai conjecturando comigo esse negócio. Estou mentindo? Será que foi só eu que pensei assim durante muito tempo? É como se eu fosse ter que me transformar num ser vestido todo de branco. Sapatinho branco. Vocês lembram quando eu gostava de usar sapato branco? Um negocinho branco na cabeça, que sei lá, que uns falam que é auréola, outros falam sei lá o que, né? Fica aí na sua imaginação. Oh, queridos, como a gente era menino, né? Deus te separou para um tempo de separação também. Deus te conservou para um tempo de separação. E o teu tempo é esse ano. É hoje. Aleluia. Já começou. Santidade, querido, é você ser movido de um sentimento aqui dentro do seu interior tão forte. Filipenses, Paulo escreve sobre sentimentos entranháveis de amor em Cristo. Se está entranhável, não pode ser tirado, só se tirar sua entranha junto. Santidade é você ter um sentimento tão forte dentro do seu ser, já saiu do coração. Você processou na mente, desceu no coração, mas já saiu do coração, desceu nas suas entranhas, não tem mais como tirar. E aquilo te leva a dizer não a tudo aquilo que te faz pecar. Santidade é você ter nós termos uma vida separada, não porque alguém está olhando, não porque o irmão lá da igreja da denominação tal trabalha comigo na fábrica, e se ele vê, ele vai ligar para não sei quem que vai falar para o meu pastor. Não, querido, não é isso. Isso não é separação, isso não é santidade. Santidade, você tem um sentimento tão forte que se transforma em temor, agradável, em desejo de agradar a vontade de Deus. A sede e a fome pela presença de Deus é muito maior do que a vontade da carne que nos faz pecar. Santidade, separação para Deus, queridos, nós temos na nossa alma. A alma é um pêndulo. Pensa comigo, um sino, um pêndulo no meio, do lado esquerdo a carne, do lado esquerdo a carne, do lado direito o espírito. Então, quando a nossa alma ela está enriquecida com sentimentos entranháveis de amor a Deus, de desejo de agradar aquele que nos criou, porque você não foi apenas criado, Deus te criou, Ele te fez para que você manifestasse a presença, a glória e a santidade dEle aqui nessa terra. Aleluia. Aleluia. Então a nossa alma ela começa a pender, se estamos em Deus. E se você não está em Deus, querido, essa manhã é uma ótima oportunidade de você se apegar nele. Aleluia. Aleluia. Porque Ele quer te pegar e te fazer anabarachandere. Meu Deus. Debobiaçal, Ele quer pegar você, querido. Aleluia. Sabe o que é pegar? É atarracar com você num abraço de pai. Eu lembro quando eu fui ensinar, nós fomos ensinar a Kaori e o Yuji a andar.
Então o pai, alabando isso, ele ensina o filho. Então ele se apega no filho. Ele se atarraca no filho. E dá a ele primeiro segurança. Barachando onência. Os seus temores de viver uma vida em santidade vão ser tirados aqui nessa manhã. Porque Ele quer te pegar, querido. Ele quer te abraçar como o Pai te ensinar a andar na presença dEle e ser perfeito. Então a gente ensinou a Kaori a andar, né? E eu lembro quando ela fez 1 aninho de idade. Naquele dia, eu nunca vou me esquecer. Foi o dia que ela andou os seus primeiros passos. Sozinha. Ela estava no fundo da igreja. E eu estava na frente. Eu só estendi os braços. E ela desgarrou da parede onde ela estava e ela veio. Tum, 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 tum. Mas a hora que ela chegou perto de mim, ela... Pluf. Queridos, quando eu digo que Deus quer te pegar nessa manhã, Ele quer te fazer dessa forma, te abraçar, te ensinar em coisas que você não conseguia andar antes. Você cresceu, você amadureceu, você encontrou Jesus, mas tem áreas da sua vida que Deus quer te ensinar a andar e ser perfeito na presença dEle. Abra sua Bíblia comigo. Josué capítulo 14. A partir do verso 10 até o 15, diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que até hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom Queriat Arba, porque Arba foi um homem grande entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Nós entramos esse ano, querido, em cima dessa palavra, você percebeu? Sabe, querido, tudo aquilo que o teu filho e a tua filha te verem fazer, eles vão fazer também. Entenda isso. Se teu filho te ver tendo a visão celestial de todas as circunstâncias da sua vida e da sua casa, ele vai crescer, ele vai aprender a andar, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecer, e ele vai fazer exatamente aquilo que ele viu o pai e a mãe fazer. Nós crescemos durante muitos anos, eu cresci assim, fui ensinado assim. Meu pai falava assim para mim: meu filho, você faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Oh, Jesus. Aí a gente fica sem atitude, né? Porque a Bíblia diz assim: sejais meus imitadores. Verdade. Paulo era um pai para os seus discípulos. Ele disse: filhinhos, sejai meus imitadores, faz tudo o que eu fizer, igualzinho. Eu sou o modelo para você na terra. Faz tudo o que eu fizer, sabe por quê? Mas aí ele acrescenta, põe uma vírgula no versículo e acrescenta assim: porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia. Pais e mães, deixa eu te dizer uma coisa: se você for imitador de Cristo,
Se você tiver uma vida separada em santidade, o seu filho, a sua filha vai crescer e ele vai viver uma vida separada para Deus. Porque ele tem uma referência em casa do que é santidade. Ele tem uma referência em casa do que é separação. Se o teu filho estiver orando, se tua filha mãe estiver orando, quando ela se casar, ela vai saber como ter vitórias em Deus e saberá que a ferramenta é a oração. Se teu filho estiver orando, ele vai orar também. Se teu filho estiver sensível a Deus, ele vai ser sensível também. Estávamos no culto ontem. Irmãos, quando a gente alcança algumas coisas em Deus, quem pisou no terreno, na terra, no lugar santo dos santos, nunca mais consegue estar em nenhum outro lugar. Aleluia. Pastor Silas estava ministrando, eu gosto demais quando ele ministra. E de repente, eu absorvendo, porque tudo que ministra do púlpito é para mim, eu abraço tudo. Eu abraço tudo, levo tudo para casa comigo e durante a semana eu fico remoendo aquilo tudo. Eu fico processando aquilo na minha mente, no meu coração. E aí Deus começa a tratar comigo. A Beth abriu aqui e eu falei, Deus do céu, o que é isso? A Betinha abriu aqui, meu Deus, eu já queria dar um salto triplo mortal lá no fundo da igreja. Querido, e a Kaori, minha filha, estava do nosso lado esquerdo e o pastor Silas pregando. Eu já vi Deus visitar ela no louvor, na adoração. Eu já vi Deus tomar ela para impor as mãos sobre outras crianças da idade dela, alguns anos atrás. Se o teu filho te ver recebendo a palavra, quando ele for ministrado, ele vai receber a palavra também. Sabe uma oração que eu fiz aqui também nesse lugar? Dia 1º? Pregadores de finais de semana não vão conseguir ministrar nem aqui nem Camissato. Só vão conseguir ministrar pregador de segunda a segunda. Sabe por quê? Aleluia! O ministério é apenas uma extensão da sua casa, apenas uma extensão da sua vida. Tá somando, né, Manacha? Tá explodindo para fora o leão que está rugindo aqui dentro e na bandueça, porque ele já vence durante a semana. Então, para ministrar fica fácil, porque não vamos na nossa força. É a unção, querido, que vai quebrando, que vai ministrando, que vai realizando e fazendo. E a Kaori de repente começou a tremer, baixou a cabeça e começou a chorar, ouvindo uma palavra daquela. Uma menina de 12 anos, espera aí, gente. Ela está entendendo coisas que eu vinha entender com quase 40. Você é o modelo na sua casa. Caleb, ele teve visão. Diagnosticou diferente de todos os demais. Somente ele e Josué. Josué, vamos dar um desconto porque Josué andava junto com Moisés. Vamos dar um descontinho para ele. Vamos ficar com Caleb na história. Não adianta você pisar apenas as terras férteis da promessa. Você tem que tomar posse dela. Deus abriu uma porta esse ano para mim e para você. Você acha que eu estou preocupado com dinheiro? Você acha que eu estou preocupado com carro, com coisas materiais? Com contas, responsabilidades financeiras? Desculpa, querido, mas eu já pulei esse estágio. Eu vou influenciar você nisso o quanto eu puder. Eis que tenho colocado uma porta aberta sobre ti. Olha o que está escrito em Apocalipse: eis que tem colocado uma porta aberta sobre a minha igreja. Uma porta aberta sobre a minha igreja. Uma porta aberta sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. A porta está aberta, mas quem Deus mandará você, mas Deus não vai passar por ela, porque Ele abriu para você. Quem tem que passar por ela somos eu e você. Sim, Senhor, verdade. A porta para Caleb, ele tinha que subir o Hebron. Você já viu como é o Monte Hebron? Pesquisa na internet, no Google, vai lá, puxa uma foto, você vai entender. A Bíblia diz que no vale, do outro lado do Hebron, habitava gigante, parou por aí.
A Bíblia diz que ele expulsou os gigantes da terra. O que tem de coisa impedindo muita gente de viver uma vida separada por Deus são gigantes. Tem gigante que você mata, mas tem gigante que você tem que expulsar. Tem o mal que você tem que se apartar dele, mas tem o mal que você tem que expulsar ele da sua casa. Tem coisa que você tem que retirar da sua casa nesse ano. Quando eu olho para Moisés, sabe como que eu achava a atitude de Deus para Moisés? Mas que Deus cruel. Deus simplesmente olha para Moisés e fala assim: toda essa geração que está com você não vai passar, não vai herdar a terra, não vai tomar posse da promessa que eu dei aos seus pais, exceto Josué e Calebe, porque perseveraram em seguir ao Senhor. E Deus diz: nem você, Moisés, não vai entrar. Eu falei: Deus cruel esse, meu, como camarada, libertador de Israel. E agora Deus fala que vai tirar a vida dele. E tirou, querido. Moisés viu a terra, mas não pisou nela. E esses dias atrás eu estava conversando com um pastor sobre isso, que Deus tinha me dado um entendimento sobre o que tinha acontecido. Eu achava Deus cruel demais, porque eu fui criado, queridos, eu nasci na igreja e sempre foi me mostrado um Deus que numa mão uma espada e na outra um chicote, ou você apanha ou você morre. Que evangelho mais falido é esse? Por isso que a minha geração foi uma geração de muitos jovens que saíram da igreja, que saíram da comunhão com Deus, que se desviaram do propósito de Deus na sua vida. Porque não nos foi nos apresentado um Deus que ama, um Deus que Ele é presente como Pai e nos tem como Filho. E eu tinha assim, um Deus cruel. Mas sabe o que acontece, querido? Às vezes me dá vontade de rir, às vezes me dá vontade de chorar. Vai acostumando com esse negócio. É porque quando a gente atinge um nível de intimidade com Deus, tem certas coisas que Deus não permite mais na minha e na sua vida. Tem erros primários que permeavam a nossa vida que Deus não aceita mais. Quando nós aumentamos o nível de comunhão, eu começo a entender ainda mais forte que não somente apenas do governo que está sobre nossa vida, que Deus constituiu nessa terra, a quem muito é dado, muito é cobrado, não somente através da vida deles, mas escute uma coisa: a quem muito é dado, muito é cobrado, sabe por quê? Porque além do governo que Deus estabeleceu aqui, de acordo com o seu coração, com o coração de Deus, quanto maior é o nível de comunhão, quanto maior é o nível de intimidade, maior vai ser a exigência de Deus, dizendo: santifica, separa, santifica, tenha uma vida perfeita e anda reto na minha presença. Tem certas coisas que permeavam a sua vida como pecado e não pode mais fazer parte de você. Durante muito tempo eu vi gente pregar assim, até profeta. Uma vez um profeta disse assim para mim: ou você entra no propósito com Deus ou Deus te mata. Eu falei: opa, peraí, calma aí, filho, a coisa não é bem assim. Queridos, será cobrado de acordo com a intimidade que você tem. Você só vai conseguir chegar até onde seus olhos veem. A Bíblia diz que Calebe mudou o nome do monte e até hoje é Hebron. Até hoje, se você for procurar no mapa, é Hebron, não é mais Kiriat Arba. Tudo aquilo que Deus constituir na sua vida, você vai ter que dar nome. Tudo que Deus te der na sua vida, você vai ter que dar nome. Deus deu Anência, colocou Adão lá no jardim do Éden e falou: dá nome a todas essas coisas. Meu Deus.
O nível de revelação está muito forte aqui nesse altar, querido. Sabe o que eu entendo? Deus, eu preciso ter uma vida mais santa na Tua presença. Eu preciso, queridos, eu preciso ardentemente sobre isso. Você vai ver no próximo, ali no mesmo capítulo, no próximo capítulo 15, como vale a pena servir a Deus, Jesus. Como vale a pena ser teu filho. Todo pai e mãe que vive sempre uma separação, uma santidade diante de Deus, sem maquiagem. Se você tem uma oração sincera diante de Deus, o seu filho vai aprender a andar sincero. Essa noite nós fomos orar, eu e minha esposa. Queridos, que experiência gostosa. Durante muito tempo eu maquiei minha oração. Durante muito tempo eu maquiei a minha oração. Você coloca uma maquiagem, mas lá dentro do teu coração o que você quer falar é outra coisa. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Amém, Jesus. Querido, não adianta você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero a sua vontade, eu quero a sua vontade, eu quero a sua vontade, sendo quando na verdade você fala: Deus, aquele que pisou no meu pé, ai vontade de brincar de roxinho com ele. Aquele que me ofendeu, ou vontade de me vingar dele. Aquele que me traiu, ou vontade de acabar com ele. Só acontece comigo isso, não acontece com você. Só acontece comigo. Só eu que sinto essas coisas. Ô Jesus, ainda bem que é só eu, fica fácil. Sabe que quando você atinge um nível em Deus, Ele vai cobrar uma separação de você. E se a gente fizer uma oração sincera diante dele, Ele sabe, Ele conhece o que está no coração. Aí fica fácil você orar, porque você começa a abrir o coração, você começa a expor todas as suas mazelas, as suas limitações, os seus conceitos errados, as suas visões distorcidas, o sentimento da carne. Você começa a expor. Sabe o que acontece? Aí o Espírito Santo vem e traz a revelação de que vem de Deus pelo seu Espírito. Então Ele te ministra. Aí você termina de orar, você já não ora para nada daquilo que você queria, já mudou tudo, mas a hora que você sai do altar da oração, alabarachandará, você começa a andar na presença dele perfeito, você começa a ter uma vida separada. Sabe por quê? Porque você está sendo sincero, você não está se escondendo. Não adianta você maquiar uma coisa que não está aí. Paulo escreve uma coisa sobre Moisés que me deixou intrigado. 2 Coríntios. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 13 em diante, ele diz o seguinte: não somos nós mais como Moisés. Peraí, ele está falando de um cara que foi libertador do povo de Israel do Egito. Ele está falando de um camarada, de um profeta de Deus que trouxe pela sua palavra as 10 pragas como juízo de Deus. Está falando de um camarada que foi justiça de Deus sobre uma nação. Está falando de um homem que ele tocou nas águas do Mar Vermelho e ela se abriu. Peraí, não é de qualquer um não. Mas ele está falando ali no 2 Coríntios capítulo 3 de uma glória transitória. Moisés então ele ia para a tenda, ele veio do Sinai, as tábuas dos 10 mandamentos na mão, e a Bíblia diz que ninguém conseguia e ninguém queria chegar perto de Moisés porque o seu rosto brilhava. Então Moisés, para ir ter com o povo, chamou Arão, chamou Josué, colocou um véu no seu rosto, e ele ia falar com o povo se achegava à tenda de Moisés. Mas passou uns dias
E Moisés teria que continuar lidando com o povo. Assim como nós temos que lidar com a nossa casa e com todas as coisas que concernente à vida que é constituída na nossa casa. Com todas as dificuldades, com todas as limitações, com todos os problemas, as adversidades, as vitórias, as conquistas. Temos que lidar dia a dia. E nós, pai, precisamos ministrar nossos filhos todos os dias. Vai pensando comigo. E Moisés, então, aquela glória, então, parava de brilhar do seu rosto. Ele ia para a tenda. Então o rosto brilhava, ele colocava o véu. Mas houve um período em que o rosto não brilhava mais. Ele ia diante do povo, ainda com o véu, para mostrar uma glória que era transitória, mas não estava mais nele. É Deus. Do que o que está ficando complicado. É Deus. Do rebada é secendência. E Paulo fala, nós não somos mais como Moisés, que ainda lendo o Pentateuco, os 5 livros, ainda o véu está colocado sobre os seus olhos. Mas quando convertidos, então começam a andar numa glória permanente nele. Aleluia. Está na hora, o pai ou mãe. Eu tenho que falar, gente, eu vou pregar sobre família aqui até que uma humildade Deus muda o negócio. E você vai poder perguntar assim para mim, quem sabe? Pastor, mas não tem como pregar não. Outra coisa, tem, quando nós mudarmos de vida. Aleluia, Jesus. Pai e mãe, não adianta você transparecer uma coisa para o seu filho que você não é. Ele não vai poder te imitar. Ele só vai poder te imitar naquilo que você é transparente. Tem coisas que eu falo para meus filhos, eu não sei como solucionar isso. Mas pai, você estudou, filho, eu não sei. É mais bonito você falar que não sabe do que colocar um véu dizendo que sabe e ensinar errado. Paulo está dizendo, nós não podemos ser mais como Moisés. Moisés foi um instrumento poderoso em Deus. Nós seremos um instrumento poderoso naquele que venceu o mundo, as trevas e todo o diabo e o inferno de uma vez. Nós vamos desfrutar de uma glória permanente e não de uma glória transitória. Bom dia, querido, tem dia que você vai acordar na sua casa, que você já vai acordar, aleluia, dando salto triplo mortal, falando em língua estranha, orando e aquela coisa toda, e louvando, adorando, um negócio terrível. Você está acordando no céu, mas vai ter dia que você vai acordar na terra. Quando a luta for muito intensa, haverá ânsias e desistência no seu íntimo. E só conseguiremos viver se a glória permanente de Cristo estiver em nós. É Jesus. Ou será que isso acontece comigo? Se acontece comigo, então vai ser fácil resolver. Tem dia que você vai acordar, querido, que você anda, vai ter períodos de grandes vitórias, que a gente vai nadar até meio anestesiado, mas vai ter momentos de adversidade que o desespero vai fazer, e aí? Aí eu vou lembrar daqueles tempos nos dias de separação. Aí eu vou lembrar no Iquenência Soegedé. Aí eu vou lembrar. E aquilo vai me impulsionar, falando, não. Sabe o que eu aprendo na vida de Caleb? Passou 10 anos, morre 1000. Passa 20 anos, morre mais 3000. Passa 30 anos, morre mais não sei quanto. Passa 40 anos e morre todo o resto. E eu acredito que todos os dias ele disse, no seu coração, eu pisei na terra fértil da promessa de Deus. Eu pisei na terra fértil da promessa de Deus.
Eu estou ficando velho, minha idade está avançada, mas o espírito está novo. Eu vou passar por ela, eu vou subir aquela terra, Deus vai me dar aquilo lá na minha mão, eu vou tomar posse dela. Adarabachandará, e os filhos crescendo, Aquisa crescendo e vendo seu pai daquela maneira, na mesma visão, no mesmo propósito, dando destino à sua filha. Vai pensando isso comigo e trazendo para nós. De Manácia, ela vê o pai subindo aquele monte, e ela vê o pai, aleluia, impulsionado pelo Espírito Santo, quem sabe com dores da sua velhice, quem sabe com artrite no joelho, com artrose no cotovelo, não sei, queridos, são coisas da idade. E ele expulsando os gigantes daquela terra e tomando posse daquilo que Deus tinha de dar. Passa os anos, chegou o tempo de Aquisa casar, é dado a Otoniel, membro da sua família. E aquele pai então ouve a reivindicação da sua filha. Peraí. Lembra como é que foi o negócio antes? Ele reivindicando para Josué: dai-me hoje a terra que foi prometida através do ministério de Moisés, meu pai. A terra que pisou a planta dos meus pés. Deus me disse que ia me dar por herança. Mas ele pisou a Escol. Ele falou: mas eu quero Hebrom. Eu quero Hebrom. É coisa difícil, mas eu quero Hebrom. Coisa fácil é para quem fica na mediana, querido. Só na média. As coisas difíceis são para os valentes, são para corajosos. Então a filha chega e reivindica: meu pai, dai-me uma bênção, dai-me uma herança. Então ele dá, aleluia, ele dá os ribeiros de águas, os rios superiores e inferiores à sua filha. Quem tem uma vida separada, pai e mãe que tem vida separada para Deus, tem herança para deixar para o seu filho. Aleluia. Sabe o que Deus me trouxe na memória agora? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Primeira luta dele, venceu um urso com as suas próprias mãos. Segunda luta, venceu um leão. Terceira luta dele, venceu Golias. A quarta luta dele, ele venceu Saul. Mas na quinta ele perdeu. Nós costumamos chamar de os 5 inimigos de Davi. Querido, você pode expulsar gigante, você pode matar gigante, você pode matar os leões da vida. Toda segunda-feira eu falo: poxa vida, essa segunda eu matei um leão, nessa terça eu matei outro, na quarta eu matei outro. Você pode matar os ursos da vida, mas se você não reinar sobre o seu próprio coração, você não vai ter nada para deixar para os seus filhos. Vencer os nossos conceitos, deixar que Deus cure a nosso interior. E só tem um jeito, na Bíblia só vejo um jeito para isso. Eu preciso ser pregado com Cristo. Mas espera aí, se eu preciso ser pregado com Cristo, Jesus pregou, ele se pregou a si próprio na cruz? Ou ele foi pregado numa cruz? Se ele foi pregado é porque outras pessoas o pregaram. Sabe o que eu aprendo aí? Deus vai usar das pessoas do nosso vívio social, do nosso vívio no lar, do nosso vívio empregatício, no trabalho, na vida profissional. Deus vai usar das pessoas que estão aqui nesse ambiente, aqui, dando glória, aleluia, junto com você, para pôr a mim e a você numa cruz. Só tem um jeito de eu reinar. De eu ter o meu eu morto, como diz o pastor Edson Queiroz no livro que ele escreveu. Meu eu morto. Só tem um jeito. Se eu entender que Deus vai usar de outras pessoas para me pregar numa cruz. É verdade, Senhor. Você pode ficar de pé comigo um momento?